Bom dia, Olá. Paulo. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Ai, que Deus. bom. Então, Paulo, eu sou a professora Michele, estarei avaliando somente a sua apresentação, tá? Você tem de 10 a 15 minutos para apresentar o seu trabalho. Se tiver slides para compartilhar, pode estar compartilhando. Se não tiver, não tem problema, porque também não é obrigatório, tá ok? Ok, Eu vou fazer a abertura da sua banca. Assim que eu finalizar a abertura, você pode iniciar a apresentação. ok. No dia 25 de abril de 2023, às 10 horas e 20 minutos, do Polo de Resende, Estado do Rio de Janeiro, do Centro Universitário Internacional Uninter, reuniu-se a banca examinadora para a defesa pública do trabalho de conclusão de curso com o tema. Só um pouquinho. A Bíblia como fonte histórica, a história da Bíblia e a história da Bíblia. De autoria do aluno Paulo Roberto dos Santos, RU 3358-464, do curso de Teologia Bíblica. Pode começar a boa apresentação. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Roberto Santos, RU 3358-464, título do TCC: A Bíblia como fonte histórica, a história da Bíblia e a história na Bíblia. Bacharelando em Teologia Interconfessional, Resende, Polo Resende, 2023. Tema: a Bíblia como fonte histórica, a história da Bíblia e a história na Bíblia. Contexto: devido à falta de conhecimento e até mesmo, talvez, à falta de entendimento bíblico, vejo que hoje ainda há pessoas que continuam tendo dificuldades para ler e entender o que está escrito na Bíblia. Problema: o problema da presente pesquisa é: qual a importância da história da Bíblia para o mundo e da Bíblia para a história do mundo? Outro questionamento paralelos para outras disciplinas, por exemplo, direitos, arqueologias e a política, etc. Objetivo: o objetivo geral: analisar a história da Bíblia e a importância da Bíblia para a história. Objetivo específico: estudar a origem bíblica, analisando a sua autoria e a inspiração, seus aspectos literários, contextos, manuscritos e traduções a seguir tratar-se da Bíblia como fonte histórica, investigando sua instrumentalidade para o estudo da história em diversas facetas. Justificativa: a pesquisa elucidada, pois é um tema que hoje em dia é bastante falado e pouco explicado. Pesquisando esse tema dentro do contexto e problema, quero estudar e pesquisar mais sobre este problema da leitura, pois esta é a minha justificativa do tema. A Bíblia como fonte história, a história da Bíblia e a história na Bíblia. A fundamentação. Nessa pesquisa, busquei com os escritos de autores sobre temas e assunto da história e método de leitura, pesquisando com autores e pesquisa que fundamentaram todos os textos. Conversando com autores, fazendo algumas
reflexões, buscando em artigos e livros. Metodologia. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, que se utilizada a técnica de obtenção de informações bibliográficas e documental, através de instrumento de levantamento de artigos impressos e virtuais sobre o tema abordado e possui caráter descritivo e explicativo, fazendo sempre o uso do método hipotético e dedutivo. A conclusão. Com esta pesquisa se propôs a estudar a Bíblia como fonte histórica, frisando a história da Bíblia e a história na Bíblia. Inicialmente, apresentou-se o conceito de fonte histórica e suas classificações. A seguir, comprovou-se que, apesar das controvérsias entre os estudiosos céticos e apesar dos desafios de ser lida como um texto antigo e cheio de minúcias, a Bíblia pode sim ser considerada uma valiosa fonte histórica. A sustentação desta tese se deu pela apresentação de inúmeros argumentos de autoridade no assunto que reconhecem a historicidade da Bíblia e aconselham que seus textos sejam analisados com propriedade. Na sequência, estudou-se brevemente a história da Bíblia, destacando como seu valor inestimável, como um livro que rompe gerações e segue influenciando o passado, o presente e o futuro dos povos. Discorreu-se sobre suas estruturas, seus autores, seus registros e datas, e também sua história das suas primeiras impressões e traduções. Destacou-se ainda a autoridade e a inerrância, a inspiração e a infabilidade do texto das Escrituras, que mantém como primeiro no ranking dos livros mais impressos, mais distribuídos e mais frequentemente lidos do mundo. Por fim, a pesquisa estudou a presença da Bíblia, dialogando o texto com outras matérias, como direito, arqueologia, política, sem negociar a pesquisa atingiu seus objetivos e comprovou a hipótese de que pode ser considerada como fonte histórica de grande valor, sendo a história do próprio livro também extremamente relevante. As considerações finais. Durante toda a minha apresentação, pude verificar que a falta de conhecimento da história bíblica, apesar de ser ainda bastante lida e pesquisada, ainda assim é um campo bastante grande de pesquisa e dentro deste contexto. E comprovar, por exemplo, quando e Brunet, 2013, cita que metade dos americanos não sabem quais são os 5 primeiros livros da Bíblia. E 12% dos americanos acreditam que Joana d'Arc foi esposa de Noé e Sodoma e Gomorra era marido e mulher. Dizer que a Bíblia tinha razão do ponto de vista do seu tempo equivale a dizer que ela
não tem razão no nosso texto. Livro de Interpretações Bíblicas, página 155. Em outras palavras, a Bíblia não tolera ser comprimida dentro de moldura rígida e apertada das nossas exigências. Por si só, bastante problemática de verdade, história e objetividade científica, a não ser que pretendemos violá-la. Ela é, ou antes era, uma obra histórica, mas não no sentido que nós o compreendemos. A Bíblia serve por meio de expressão de que nem sempre coincide com os nossos. Também a linguagem bíblica, a fundo, é uma abstração, como nem poderia deixar de ser. Porém, ela é muito mais rica em quadro demonstrativo do que a nossa atual. Todavia, será que a Bíblia tem razão? Por certeza, por certo, isso pode sim, sem qualquer reserva. As referências: Barros José de Assunção, fonte histórica, uma tradução aos seus usos historiográficos. Borges Michelson, confirmando a historicidade da Bíblia. Comfort e Phillips Wesley, Bíblia, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e CPAD, A História dos Hebreus, Rio de Janeiro. Essa foi a minha apresentação. Muito bem, Paulo. O tema da sua pesquisa, ele é de grande relevância para a área do seu curso e também para a área da educação. O seu tema ele é muito interessante, pois ele traz contribuições para a área acadêmica e profissional. Foi uma excelente apresentação, as informações trazidas por você são coerentes e objetivas. Percebi que você demonstra clareza nas suas explicações. Você apresentou dentro do tempo estipulado. Observei que você seguiu uma sequência do trabalho escrito para sua apresentação, apresentando o tema, o problema, os objetivos, a justificativa e a metodologia que utilizou durante a realização da sua pesquisa. Na sua fundamentação teórica, durante a apresentação, você apresentou alguns autores utilizados na sua pesquisa e nas suas considerações finais você fez uma síntese de todo o trabalho e trouxe os resultados dessa pesquisa, né? Então, a sua apresentação, Paulo, atendeu a todos os critérios de avaliação. A sua apresentação está aprovada com uma nota 100. Parabéns e sucesso. Legal mesmo. Posso falar? Pode. Então, professor, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque essa faculdade eu comecei a fazer por recomendações médicas. Eu tive 5 AVCs e eu estava com um quadro bastante difícil, entende? Mas aí a doutora neurologista pediu para que eu exercitasse o meu cérebro, né, devido aos AVCs que eu tive, então ela falou que chuveirou o meu cérebro todinho atrás, na nuca, sabe? E eu comecei esquecendo muitas coisas, e ela falou comigo, falou assim, Paulo, o senhor tem que fazer alguma coisa. E joguinho eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer joguinho de celular, esses negócios, quebra-cabeça, daí eu não gosto. Aí eu peguei e falei, poxa, eu vou estudar. Aí eu peguei e comecei. E graças a Deus, hoje eu já esqueço pouca coisa. Eu só não consigo ainda andar sozinho, essas coisas ainda não dá, sempre
com a pessoa do meu lado, com auxílio de moleta, essas coisas. Mas, graças a Deus, eu já me sinto, em vista do que eu estava, eu já me sinto 99,9% recuperado. Entende? Então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, né? E pela Uninter ajudar a fazer parte também dessa recuperação minha, né? Porque se não fosse ela também estar me ajudando, que foi o momento que eu mais precisei, ela me ajudou, e então isso para mim está sendo muito gratificante. Então eu agradeço a Deus, né, a minha esposa, que esteve do meu lado a todo instante, ela quem me ajuda ainda, entende? Às vezes dá uma falha assim, mas ela vem e dá uma ajuda, e graças a Deus a gente conseguimos vencer mais essa etapa. Agora, eu pretendo não parar, eu pretendo continuar, porque está me fazendo bem, entende? Estou me recuperando. Trabalhar, eu sei que eu não volto mais, porque me aposentaram, entende? Mas o conhecer não ocupa espaço. Sim, sim. Então, eu agradeço muito a todos que colaboraram comigo. Parabéns, parabéns novamente pelo esforço, Paulo, e pela tua história aí que você acabou de contar, né? Você é um guerreiro aí, conseguiu concluir a graduação, né? Isso é importante, e não para mesmo, né? Para continuar exercitando a memória aí. Com certeza, professora. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Amém. Dia, tá? E eu vou encerrar. Quem sabe a gente se encontra Isso à frente pode ser, ainda. quem sabe, né? Eu vou encerrar, então, verdade. isso mesmo. Eu vou encerrar a sua banca, Paulo, e vou formalizar no chat, tá? Tá ok. Muito obrigado, professora. De Mais nada. uma vez. Deus abençoe. Amém. Amém. Então, encerrada a apresentação do trabalho de conclusão de curso do aluno Paulo Roberto dos Santos, RU 3358464 do PAP de Resende, do estado do Rio de Janeiro, do curso de Teologia Bíblica. O trabalho foi aprovado com a nota 6. Paulo, eu vou enviar tá ok. o link de uma avaliação do Google Forms, que ela é de extrema importância para a faculdade de preenchimento, tá bom? Tá ok. Então, Paulo, tenha um excelente dia, uma excelente semana e o ano de 2023 repleto de saúde e sucesso para você aí, tá bom? Amém, professor. Muito obrigado. Deus abençoe, hein? Amém. Tchau, Okay. tchau. Amém. Tchau.